Olá, aqui é o Sr. Kerr, presidente do Arquivo X Brasil, e essa é a Exceline, sua linha VIP Excel sobre o seriado Arquivo X e também o fã-clube Arquivo X Brasil. Bem, nós estamos aqui novamente para poder falar a respeito do episódio, dessa vez, a fraude. Mas antes de falar exatamente da fraude, vamos falar um pouco da fraude que a Rede Brasil de televisão acabou fazendo conosco. Fez uma lambança danada na divulgação. Na divulgação, por exemplo, você que está assistindo agora, nós estamos começando a falar exatamente às 0h01 do dia 21 de janeiro de 2023. E não às 10 horas, 10 horas? 10 horas da noite, às 22 horas, quando normalmente a gente tem feito essa transmissão do podcast X, falando sobre os episódios. Porque eles divulgaram na fanpage que seria às 23 horas, assim, do nada. Né? Em vez de avisar na semana, avisa no dia. E aí, eu retransmiti isso para o grupo, e o grupo oficial, dentro do nosso Facebook, e aí eu fiquei de olho, né? Porque eu mandei mensagem, né? Aliás, você também que assiste, mesmo que já conheça, eu também conheço, não é novidade, né? Tem alguns episódios que eu lembro, outros não. Já assisti também em DVD também, então não é o problema. E tem alguns que assistem, inclusive, no canal a cabo, né? De assinatura. Mas não é esse o fato. Tem muita gente que, inclusive, se você percorrer lá hoje a, a divulgação sobre o episódio, você vai ver pessoas que vão, puxa, que pena, não vou poder assistir, porque 23 horas é um horário difícil. Se eles passarem a ser esse horário, eu não vou poder assistir mais. Significa que essa pessoa não tem um box. Significa que essa pessoa não tem acesso à TV a cabo. Significa que provavelmente a pessoa nem sequer sabia assistia, não assistia, né? Não chegou a assistir, é veterano, né? É uma possibilidade, né? Ou simplesmente que assim, novamente, não daria para poder relembrar, né? E isso, na verdade, é um desserviço que a Rede Brasil faz para com os telespectadores, particularmente com os extras, né? Porque está lá programado para assistir às 9, nunca é 9 horas, é 9, 9 5, 9 10, 9 11, né? Depende da programação ou da lua que ia fazendo. E, de repente, muda de horário ou antecipa e agora 23 horas. Porque estamos assistindo a programação. Eu, particularmente, mandei uma mensagem direta para o diretor de programação, que é o EV Sobral, né? Para que ele pudesse, né, ter uma complacência, né? Fazer a coisa correta, né? A gente divulgar uma coisa e a gente não ter, sabe, ser mais nem menos, né? Uma surpresa de uma hora para outra, né? No fim, assisti lá a Feiticeira, assisti um pouco do Filme do Tempo, que é um desenho animado lá de Johnny Quest, e no fim, realmente, lá até novamente a Perdido do Espaço, e no fim das contas, realmente começou às 23 horas. Só que por causa disso a gente vai ser mais breve, porque, né, ninguém merece. Às horas da noite de sexta-feira a gente vai fazer um podcast um pouquinho menor, né, mais rápido, para poder não ficar muito longo, até pelo cansaço nosso. E já tem aqui o nosso querido Melo, que nos acompanha em todas as podcasts, falando algumas coisas curiosas sobre os bastidores. Então, boa noite, Melo. Como vai? Boa noite, eu estou bem. E como você está? Cansado, porque a essa hora da noite já era para poder, né, pensar em dormir, né? E estamos aqui ainda começando a bater um papo através do podcast, né? Realmente, a Rede Brasil tem umas coisas que contar, né? Então, eu estava ali passando algumas coisas, né? Depois você fala, pode entrar lá depois, né? E realmente, né, acabou sendo. Você conseguiu uma façanha, né? De descobrir todas essas mudanças dos horários que foram publicados. Você pegou direto da fanpage, é isso?
Eu entrei lá no Facebook lá e comecei a olhar os posts lá de cada série que eles estavam divulgando os horários. Depois eu entrei no Stories do Facebook deles também e peguei os horários. Aí eu já vi que já não bate ali os horários, né? O do Stories com que eles publicam no Facebook, só os únicos que bateu foi o do Perdido no Espaço, o Arquivo X, né? Que era das 22 horas, né? E alguns minutos, né? Que é a partir que E, eles tam- falam, né? e também a feiticeira, porque eu estava ali aguardando começar aquele turno do tempo, né? Aí, falei, ué, o que é isso? Não estava querendo adiantar. Eu queria ver se fazia chamada, né? Aí, quando começou, era 19h45, que foi o intervalo do episódio da feiticeira, apareceu lá que ia ser às 21 horas. Aí eu escrevi para o Levi Sobral, né, que é o diretor da programação. Eu falei, meu, que coisa louca isso. Põe isso aí, uma rédea, meu, que coisa, que lamentável um negócio desse. Né? Tá na divulgação tá uma coisa, no Face está outra, na divulgação da chamada na própria TV também está outra, quer dizer, é uma bagunça. Né? Então, enfim, isso atrapalha, né? Não sei se você viu, mas algumas pessoas publicaram lá no grupo, dizendo, poxa, se for passar às 23 horas, não vai dar para poder assistir. Aí aqui que eu digo, já houve um começo, né? Algumas pessoas falam, não, porque não sei por que se fala aqui, eu não estou falando por mim, porque eu já assisti do início, né? Alguns eu lembro, outros eu não lembro, assim como você mesmo já falou, eu não lembro e tal. Mas tem muita gente nova que não tem TV a cabo, que não tem TV por assinatura, né? Não tem DVD, não assiste através de streaming, né? Precisa de uma rede aberta como essa, poder assistir, inclusive, como eu assisto pelo computador. Né? Então, tem gente realmente aguardando a divulgação do qual episódio que vai e se vai ser o próximo, né? Se não vai ter quebra, né, de sequência e tal. Isso aí eu falei isso no começo, no primeiro temporada, né, como diz, de divulgação. Eu falei, olha, uma das coisas que faz com que uma emissora tenha novos patrocinadores é a coerência nos horários. Quem é que vai querer divulgar alguma coisa no intervalo de um episódio de Arquivo X se ele não sabe que hora que vai a divulgação? Quer dizer, a fonte de renda da Rede Brasil deve ser outra, né? Deve ser um hobby, porque não é possível. Concorda comigo? Eu sou da área de imprensa e eu estou te falando, não estou falando coisa errada, estou falando o que é. Né? Eu sei que quando eu participei algumas vezes de rádios, né? De programa de rádio, a gente tinha ou fazer alguma coisa que era um artigo, né? Ou fazia algumas coisas que eu tinha um patrocinador, eles perguntavam, meu, que hora que vai? Quando ia bater na porta, né, para poder fazer pedir um patrocínio, não, olha, tem X quantidade de pessoas, não tem horário, blá, 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 blá. Não sei como é que pode uma empresa funcionar desse jeito, porque hoje é 9 horas da noite, depois 9h15, depois é meia-noite, não, 11 horas da noite. Já teve o dia lá que você e eu entramos, já estava quase no fim, porque começou antes. Quer dizer, é uma bagunça, né? Lamentável, diga-se de passagem, né? Mesmo que o episódio não seja que nem esse. Esse episódio é. Como é que eu classifiquei esse episódio? Esse episódio eu achei ele não é hilário. Foi outra coisa que eu escrevi aqui. Episódio, eu achei que fosse bizarro. Eu escrevi a palavra bizarro. Nos bastidores, eles falam que esse episódio tem humor negro, né? Mas eu não sei se chega a ter humor negro nesse episódio. Eu achei mais bizarro do que com humor negro, né? Concordo? Eu também. Realmente, o que você classificou, eu achei. Se tivesse que os bastidores, ia ser três pessoas achando a mesma coisa. É um episódio bizarro, né?
É bizarro, porque tem umas coisas. Tudo bem, nos anos 70, 80, tinha a famosa de circo, né? Tinha aquele mulher barbada, aquele chama, o anão, um cara que cuspia fogo, o moleque virava gorila, né? Que era uma montagem e tal. Tudo bem, então, para quem já assistiu isso pessoalmente, eu fui um que assisti quando ia em circo, tudo bem, talvez para quem hoje assista um negócio desse, a classificação é bizarro mesmo. Né? Você olha ali, anão, você vê o cara que é grandão, o outro que está deformado o rosto, outra mulher barbada, porque ela foi lá, né? Devia ser a mulher dele, né, que morreu, né? O cara que é a cara de crocodilo lá, de jacaré, quer dizer, bizarro. Tem outra classificação dizendo que é humor negro. Eu não vejo humor negro num negócio desse. Talvez eles falam que é o humor negro porque o circo ali é um circo de bizarrice, né? E o circo é para você se divertir, né? Pra você ter alegria ali, sei lá, uma diversão, né? Com as coisas do circo, né? Só que ali as coisas ali é só coisa bizarra, né? Então, talvez seja por isso que eles classificaram como. Não classificaram, né? Falaram, né? Do humor negro desse episódio, né? Mas, sei lá, não sei se é porque nós estamos agora em 2023, né? Não consegue enxergar isso. Talvez lá atrás a gente enxergaria esse humor negro que eu estou É falando, o né? que eu, é o que eu falei, quer dizer, nos anos 90 era muito próximo ainda dessas atividades circenses, né? Então, podia até classificar, não na verdade o humor negro, mas sim como o circo dos horrores, né? Que são pessoas, aliás, é citado isso no episódio, né? Pessoas que acho que o xerife que fala sobre isso, né? Ele fala que as pessoas são a aparência por fora, mas por dentro são pessoas normais. Realmente, né? É uma bizarrice. Aliás, coisas que nos anos 90, mesmo, quando fazia aquela cabine X, nós fomos convidados para poder fazer a Maratona Scandi. Não sei se você chegou a ouvir a respeito disso ou participou ou não. Tá? Eu vou citar para você e para quem está nos ouvindo também, nos assistindo. Maratona Scani ela nasceu nos Estados Unidos com o intuito de captar recursos para a cura da neurofibromatose. O que é a neurofibromatose? É uma disfunção do cromossomo X que faz com que a pessoa tenha manchas pardas pelo corpo e também alguns um pouco mais graves, e alguns calombos pelo corpo e também no rosto. Então faz as pessoas ficarem deformadas. Isso quem tinha era o Aaron, que era, né, o irmão da Gillian. Então ela emprestou a imagem dela para fazer eventos que eram captação de recursos para instituições que faziam pesquisa. Então, o evento era de natureza de entretenimento, porém beneficente. E então, naquele episódio, no evento, apareciam episódios onde a Scully estava em evidência, né? Era mais centrado nela, e por isso, entre um intervalo e outro, era falado alguma coisa a respeito da neurofibromatose e tal. Né? E nós fomos convidados aqui no Brasil para fazer a mesma coisa. E era normalmente em maio que a gente fazia isso, porque era feito lá também nessa mesma época. Né? Nós fizemos vários eventos aqui, inclusive um deles, nós trouxemos uma pessoa que, aqui em São Paulo, né, onde as pessoas ouviram, né, como é que era o intervalo, etc, etc. E ao fazer o convite para a mãe e para o garoto, né, que estava com essa deformidade, eu falei, se vocês não quiserem se expor, não tem problema. Porque o rapaz é normal. A diferença, como disse o xerife, né?
As pessoas por dentro eram normais. O que mudava é a aparência deles, né? Justamente. No caso desse garoto, ele não tinha ainda os calombos. Ele tinha apenas alguns na parte do corpo, mas que não era aparente, por isso que parecia normal, e a aparência normal, né? E alguns pontos que eram manchas, né? Então, entraria bem nesse episódio, porque a pessoa tem aquela aparência, como disse o xerife, porém, eles por dentro eram pessoas normais, como qualquer outra pessoa, né? Então a gente fez esse evento aí com essa natureza. Ele se sentiu à vontade, tanto que me deram um toque, né? Foi, me dá um toque, que assim eu chamo vocês ou não. E ao explicar que aquilo não era uma coisa que podia ser contagiosa, etc, etc, o garoto ficou tão emocionado, a mãe ficou emocionada, porque no final, depois que a gente apresentou, eles foram falando o que era, etc, etc. No final, eles foram juntos lá até o garoto, se encostaram nele, abraçaram, foi um momento assim, muito legal. Que é o que o xerife, aí no caso do episódio, falou a mesma coisa, né? Que as pessoas são normais. A diferença é que nasceram com alguma deficiência, que, no caso, usaram para o entretenimento, porque para não ficar, é mais fácil eles ficarem no gueto, né, no grupo, né, onde as pessoas também tinham deformidades, né, e com isso acabava sendo mais aceitos, né? Hoje em dia, talvez, não sei se chegaria tanto, né? Porque com essa história de bullying para lá e para cá, não sei se seriam tão aceitos dessa forma. Eu não sei ainda se existe alguma coisa assim hoje em dia, né? Não sei. Hoje em dia teria dois problemas, né? Ou ia ser, ou ia sofrer bullying, ou os politicamente corretos não ia deixar ter esse tipo de exibição, né? Duas coisas, não ia ter, hoje não ia conseguir formar uma comunidade de Círculo dos Horrores por causa dos politicamente corretos, né? Aí Uhum, todos iam estar na comunidade das pessoas normais, entre aspas, né? uhum, De aparência normal. Só que é sofrer, como você falou, talvez ia sofrer bullying, né? Essas pessoas iam acabar sofrendo bullying, né? sem dúvida. Não ia ter essa possibilidades de conhecimento, né? Já tem isso já hoje em dia, né? Existe a coisa de inclusão, né? Inclusão de vários tipos de pessoas, né, diferentes, tá, para serem aceitos, né, na sociedade, para eles poderem. Eu acho bom, na verdade, né, não serem eles colocados de lado, separados. Né? Tem que fazer uma integração, porque todo mundo tem uma deficiência, né? Pequena ou grande, aparente ou não, a gente tem uma deficiência. Todos nós temos. Né? Seja ela intelectual, seja ela física, ainda dentro da parte física tem uma dificuldade disso, daquilo, né? Visual, na fala, enfim. Todos nós temos essas diferenças. Né? No fundo, não tem ninguém, como você falou aqui, entre aspas, normal. O que é normal? Depende, né? Depende em que lugar que você está, onde você nasceu, onde que você foi criado, a cultura que é feita naquela localidade, né? Que nem comem, que a gente ouve aí, que comem no Japão ou na China, acho que é na China, né? Que comem aqueles insetos, né? Que, aliás, a Scully foi boa nessa daí, né? Ela comeu aquilo que não comeu, né? Falei, pô, que sacanagem, Opa! né? Tem um parênteses agora. Tem um parênteses nessa. É, a Scully comeu sim o grilo nesse episódio aí. Não sei se é Comeu? aquele comeu. Eu não sei se é o que aparece lá na cena que ela fala que é uma mágica, ou se durante as gravações ela acabou comendo. Mas que pelo menos um grilo ela comeu nesse episódio. Bom, então podemos aqui colocar uma outra particularidade minha aqui. A comida foi outro, mas isso em acampamento de sobrevivência quando eu estava dentro do quartel, né, para servir ao exército. Né? Então, no acampamento, eles falam, olha, se você estiver num local de sobrevivência, tal, 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 por acaso você encontrar um gafanhoto,
você tira as perninhas, mas não jogue fora. Você pode usar para palitar o dente. Eu lembro até hoje, eu lembro o sargento falando isso até hoje. Aí o restante você coloca ali e vai embora, porque ele se alimenta com vegetais e tal, então nada mais é do que um vegetal que tem vida ali animal, né? Vai sustentar, etc, etc. Não é nada, não troco ele, né? Não troco um alface por um desse daí, não é minha praia. Mas para sobrevivência, então, né? Agora, se ela comeu o grilo, essa daí é nos bastidores, né? É dos bastidores. Tá marcado que pelo menos um grilo ela comeu e chocou todo o elenco lá, quando descobriram lá que ela tinha comido pelo menos um grilo nessa. Mas aquilo que apareceu na cena era grilo? Eu não cheguei a reparar o que que ela pegou lá, né? Eu só vi depois quando ela tirou de trás da orelha lá do Mulder lá, que era Pois um é. grilo, né? Mas o que que ela colocou ali na boca ali, eu não consegui ver lá. Na hora que eu pisquei, pô, perdi. O que que ela pegou ali? Quando eu fui ver, aí ela tava tirando de trás da orelha já do Mulder. Eu falei, não Dá a comeu, né? impressão, dá a impressão de ser uma abelha, um sei lá o quê, não parecia grilo, enfim. Também foi muito rápido. Ela olhou lá dentro, olhou, tá, pum, pegou e puxa, acabou a cena do cara lá se achando que podia fazer acontecer, comendo uma coisa diferente. Mas é bizarro, realmente o episódio inteiro é muito bizarro. E ele faz a gente ficar na atenção, né? Obviamente, né? Que é interessante que é um homem, um animal ou um monstro. Que é aquele que fica atrás, né, no lateral, acho que era uma Kombi, uma coisa assim, onde ficava o tal o É, crocodilo lá. não sei se era um trailer, que se era uma É um Kombi ali, trailer. né? Isso. Talvez seja uma Que é Kombi de um. trailer, né? Aham. Agora, o engraçado é o cara falar assim: imagine. Como é que é? Não, imagine viver a vida inteira com esse aspecto. Primeiro fala a respeito do homem jacaré, não é? Mas mais para frente o outro fala, olha só, imagina se, aí mostra o Mulder, né, o jeitão dele, ele tá porque interno e tal, né, achando que todo, então a gente precisa existir para poder mostrar o outro lado da história. Né? Aquilo que eu falei, depende da cultura, depende do local, você é ou não aceito ou você é ou não uma aberração. Né? Pra aquela comunidade, o Mulder seria uma aberração, né? Ninguém queria ser igual a ele, né? Ou Sem pelo menos dúvida. aquele cara lá não queria ser igual a ele. Verdade. Agora, realmente é bizarro, totalmente, até na hora do velório, né? Ou melhor, da encomenda do corpo lá, o padre, ele vira a página da Bíblia com o pé. Com o pé. Eu Será tava que vendo, ele era? tava muito parado. Ele tava muito parado, tava muito parado. Eu falei, ué, o que tá acontecendo que esse pai tá muito parado, não articulando e tal, lá, mexendo os braços, assim, né? Aí eu falei, eu acho que, certeza que vai acontecer alguma coisa. Aí vai levantar o pé e pega, mudar a página. Na hora, pegou o pé e mudou a página. Ou seja, foi tão rápido que eu não percebi, provavelmente ele não tenha braços, né? Não mostrou os braços dele lá nessa cena, não. Se Então, tinha braço, tava escondido por dentro da roupa, tava parado assim, e só mexia o corpo, né? Aí eu falei, mas tá estranho essa cena, o que que tá acontecendo? Tá faltando alguma coisa nessa cena aí. Será que vai mexer alguma coisa com o pé? Aí pegou o pé e mudou a folha da Bíblia. aí foi muito rápido essa parte e logo em seguida começou lá o caixão a se mexer. Foi pronto, agora o cara sai, que nem eu disse o Mulder. O Mulder falou, bom, agora estou esperando a ressurreição, né? Porque todo mundo saiu, mas, bom, e agora? Qual é próxima, a próxima cena? Eu fiquei esperando lá sair do caixão lá, mas não, era um cara lá enterrado lá no chão lá. E, na verdade, a sereia de Fiji não existia, então.
Falou dessa sereia de fish, falou. Eu pensei que é alguma coisa do episódio, né? Eu falei, certeza, né? Que é sereia de fish, né? Ele não falou mais nada. Porque o cara que criou a sereia de fish, ele falava que era uma fraude, né? Acho que até por isso que dá o nome do episódio de A Fraude, né? Que é É, por causa da sereia de fish. eu tava com essa interrogação até agora. Você talvez tenha tirado ela agora. Porque eu falei, tá, tudo isso, hum, qual é a fraude da história? Talvez seja isso aí, então. É. Se eu não me, falou um momento lá de fraude lá, que era da sereia de fish, e aí eu falei, então deve ser por causa do nome do episódio, deve ser por causa da sereia de fish. Então vai girar em torno da sereia de fish, né? Aí foi indo, falei, sereia de fish, sereia de fish. Não, depois não falou mais nada. Morreu. Ainda teve uma piada ainda, né? Do xerife falando, né? Será que não é a sereia de fish que saiu correndo aí e você perdeu, não? Pois é. Você tava falando do Mulder lá, aquela pose lá, né? Com o sobretudo dele lá, né? Parado lá, tá? Aquela pose lá. Aqui no livro dos bastidores, eles falam que é uma piada com. Como é que é as palavras aqui? Fazendo uma piada com a crescente imagem do símbolo sexual de David Duchovny. Ali seria tipo assim, quando tava parado ali, era uma piada lá da fama, né? Do símbolo sexual que tava o David Duchovny na época, né? Aí fizeram. Eu fiz aquela pose toda ali. Uhum. Uhum. Pose sexual. Tá bom. Então tá, né? Dizendo. Agora, aquele cara lá que estava com o irmão siamês, né? Que não era o irmão siamês, quer dizer, é siamês sim, porque não é questão da aparência, né? É porque nasceu junto, né? Ele, não sei se você se lembra, mas esse ator ele fez o papel no filme Ghost. Você assistiu o filme Ghost? Ghost, a origem da É, vida. Não, a origem da vida não, como é que é? Do outro lado da vida? Uma coisa assim. isso. O Não, Pat eu já Swayze. assisti, mas faz muito tempo. Eu acho que eu era criança. Acho não, tinha certeza que quando eu assisti eu era criança. Eu não Você, lembro mais de como que é. você vai lembrar, provavelmente, um trecho onde tinha um cara dentro do trem que ficava indo de um vagão para outro. Ele morreu, não foi para do lado do lado do mal, né? Porque ele era um mal. Então ele ficava ali o tempo todo azucrinando. Ele aprendeu a movimentar. Foi assim que o nome do ator, não, do Pat Swayze era o nome do personagem, não lembro agora. Enfim, foi com ele que ele aprendeu que podia conseguir movimentar os objetos. Foi aí que ele aprendeu a fazer para Molly, que era o nome do personagem, da, da mulher lá, agora me lembro o nome dela. E ele conseguiu se movimentar com a moeda subindo a parede para mostrar que ele estava ali presente. E ele aprendeu com esse personagem desse ator que fez o papel aí desse siamês. E ele passava de trem para trem, e ele queria saber como é que ele conseguia fazer isso. Aí ele ensinou para ele. Depois, não sei se foi com depois, se ele que ele é buscado pelo lado da sombra, né? E entra dentro do buraco, eu não sei se é isso aí, ou é um outro aí que acaba acontecendo. Mas é isso aí. Gozado que ele fez um papel semelhante, né? Meio doidão, né? Nesse episódio que foi do Arquivo X também. É isso aí. Se você assistir novamente, você vai lembrar. E você que está aí assistindo ao replay, se você lembra dele, depois você pode colocar os detalhes aí também, se você lembra desse episódio, de trecho do filme Ghost, do outro lado da vida. Pode escrever aí, seja lá onde você esteja, em alguma das plataformas que a gente tem, seja no grupo, no Facebook, a fanpage também no Facebook, também no Twitter, no
Instagram e também no nosso canal no YouTube. Pode escrever nos comentários, tá? Você lembra. E também, claro, aqui, né, nós está transmitindo, que é no Exaline, aqui no Telegram. Porque é bem curioso. Eu comecei a ver, falei, puxa, mas é o cara, bom, é ele, né? Eu não lembro o nome do ator, nem deu tempo para procurar também, mas é ele sim. Você vê o trecho do filme, você vai ver que é ele que passa de um vagão para outro, fica mexendo com as pessoas. Ele fica. O, o nome do personagem do Pat Swayze. Pat Swayze? Pat Swayze? Acho que não estou falando bobagem. É, acho que é esse mesmo. Ele ficou espantadíssimo, queria saber como movimentar, já que onde ele passava a mão, ele atravessava a parede, então ele queria saber como ele conseguia movimentar isso. Mas o que mais que nós temos aqui? Só tem isso do bastidores? Ah, fala mais algumas coisas aqui, mas fala que é uma que o Chris Carter gosta de colocar uns episódios que ele fala que é versão cômica, né? Pra dar Hum, uma quebra na da sequência dos episódios lá que mais místico, e tal, lá, aí coloca uma versão cômica pra surpreender os telespectadores, né? hum, Aí eles não gostaram muito da ideia desse episódio e tal, mas acabou sendo diz aqui nos batidores que esse é um episódio que os fãs da época gostaram muito, né? Mas aí não tem como comprovar se realmente os fãs continuaram gostando ou não, né? Porque é estranho esse diferente. episódio. No mínimo diferente, né? Eu não lembro de Aham. ter achado não, mas eu achei diferente, né? Quebra, né? Quebra completamente a linha, né, que ele está assistindo. Não precisava fazer isso. Eu acho que mais aqui. Esse episódio foi escrito pelo irmão do. Como é que é o nome dele? Daquele escritor? Green Morgan. Ah, Quem é? escreveu é o irmão do Green Morgan, o Darin Morgan. Que, inclusive, ele foi influência do Green Morgan nesse episódio, né? Que acho que ele escreveu um roteiro e mandou pro irmão dele. Que o Green Morgan acho que não tá, acho que ele tinha saído, né? Esses episódios passados, acho que ele não participou mais como escritor do Arquivo X. Hum, Roteirista ou escritor, né? Escritor. sim, sim. Aí o irmão dele pegou essa ideia com o Darin, né? Pegou a irmã com o Glenn. Interessante. Interessante. Agora, o outro que estava falando, quando a Scully disse que conseguiu saber que a trajetória, né, do, do xerife, que ele era o cara de cão. Cara de cão, em outras palavras, ali é lobisomem, É, não é? Mas é lobisomem. Não deixa de ser. Ah, negócio da lua, não sei o quê. Na ficção é falado que o cara vira lobisomem nessa área. Né? feito que teve como eu falo, algumas coisas referências, né? Que nem ele tava lá, só que da batata passou na verruca que enterrou por causa da lua cheia, né? Tem que ser enterrada a batata no dia de lua cheia. O, Antes dele ter a calvície, né? Ter a Né? calvície, ele era o cara de cão, né? Tinha o rosto do peludo, né? Não é um lobisomem, né? É uma licantropia, né? Que eles falam, né? Que é a doença, né? Como é que é? É o que mesmo? É licantropia. Ah, nossa, não consigo falar agora. Olha aí. Licantropia. Teve várias palavras lá meio estranhas, eu não consegui repetir. Você já repetiu alguma. Eu não conhecia não, o termo. Acho que mais é isso mesmo. Aí tem aquela. Teve uma época que tinha aquele Play Center, né? Play Center e outro lá, parque não sei o quê, que a gente entrava naquela sala de espelhos, né? Sala de espelhos, sala dos horrores, noite do terror, né?
E ela entrou num negócio parecido, né? A Scully e ele também, né? Ele entrou e dá de cara com o espelho, aí vira outro espelho, e outro mais outro espelho, não saber qual que é a imagem real, né? Do quando tá procurando o cara, né? Falando, falando dessa casa dos horrores aí, eu lembrei já do comecinho ali, quando foi mostrar lá o cara do Museu de Cera lá, né? Que ele tava construindo o boneco lá. Tocou uma música alta, eu tava de fone, tocou uma música alta e mudou pra aquela imagem daquele bicho que ele tava fazendo. Mas levei um susto, rapaz. Tava desenhando o bicho, aí tocou uma música muito alta, mas os caras da sonoplastia acertou certinho o ponto ali, tocar uma música alta e botar o monstro na tela, hein? É, aí é para assustar mesmo, né? Deu para assustar. Bom, e o final da história, o cara lá, na verdade, né? O irmão daquele que era siamês lá, entrou, foi na barriga do outro lá, né? Do tatuado, né? É o que deu a entender, foi isso aí. Porque ainda você ali comeu alguma coisa que não fez bem, né? É, Agora, será que ele não sabia que o tatuado lá estava com aquele outro lá dentro dele? Que lembra que ele, em determinado espaço lá no episódio, ele fala assim, nossa, que maneiro, tal, a gente podia, ia ser muito bom para poder ser um show. Eu não lembro qual o que ele citou, eu lembro que ele falou alguma coisa assim, né? Nossa, que legal. Podia. o, o irmão do Leonard, né? Que é o. Hum. Ele fala isso, você tá falando da cena lá que ele tava na cadeia lá, né? Como que é o nome dele? Lenny, né? Que o Ah, Lenny sim, isso, tava na isso. cadeia e vem lá o cara que enfia um prego no nariz falar, né? Rapaz, esse bicho sai da sua barriga e tal, aí isso aí daria um bom espetáculo, né? E é isso que me despertou. Falei, bom, o cara está indo embora, sem mais nem menos, falei, bom, do cara, talvez ele saiba quem é o cara que o tatuado esteja com o irmão do Lenin, no caso, né? E vai querer ganhar dinheiro lá na frente. Não dá, ele está muito rápido querer ir embora. Porque durante o episódio, o Leonard, que é o nome desse bicho aí que sai correndo lá, né? O irmão do Lenny. É Lenny, né? O nome dele, né? Lenny. O irmão do Lenny chama Leonard e ele fala que tava procurando outro, né? O Lenny fala, não, ele tá procurando um outro irmão porque ele não gosta de mim e tal. Provavelmente é porque ele Uhum. tava morrendo, né? Então ele precisava de um novo irmão, né? E ele não sabia que tava machucando as pessoas. Porém, não tinha nenhum ferimento na barriga dele, né? Porque ele sempre andava sem camisa ali. Mas daria uma. Se ele tivesse de camisa, daria uma continuação ali, né? Falar que ele conseguiu finalmente encontrar um irmão digno de ele conseguir fazer a fusão ali, né? Mas aí a gente já entra naquele lance de ter que acreditar, difícil de acreditar. O outro, né, o Lenin, tinha, né, aquela barriga ali que, na verdade, é o cara que, né, estava junto lá. Certo? Se, hipoteticamente, ele entrou no corpo lá do tatuado, entrou por onde? Primeira pergunta. Por onde que ele entrou? Segundo, aonde ele estava? Ele é enorme, como é que vai engolir o cara dentro da barriga? É, eu achei muito estranho isso aí. Que, tipo assim, o Mulder tava ali do lado, tava seguindo ali, tava escutando os barulhos ali, e do nada chegou lá, tava lá com a barrigona lá, passou na mão lá na barriga lá, perguntou, e aí, você viu o bicho lá, tal? Isso, Não isso, fala isso. nada. Sua mão, quer dizer, diminuiu de tamanho, viu um hospedeiro, mas e outra, ele não estava coberto, como o irmão, na verdade, né? Eu cobria ele com a roupa tal, por cima. O tatuado estava só com uma tanguinha. É isso, só andava com a sanguinha lá. Como é que pode? O cara tá com uma tanguinha, mexendo a barriga, como se dissesse, eu engoli, e o outro, quando está no carro, o outro fala isso, né? Ele fala, ah, não.
O que que ele tem? Não, acho que ele comeu algo que não fez bem. Tá bom, mas cadê a barriga que o outro tinha? De repente, aí ficou, tá difícil engolir um negócio desse, né? Não dava tempo de ele comer o Não, Leonardo. mas ele não E também não comeu. dava. E também não tem como ele ter entrado na barriga dele também. Que não tem ferimento, né? Não tem aquela marca lá de onde que ele entra, mas como que foi parada da barriga lá? Você que está assistindo aí nosso bate-papo aqui, nossa dúvida, se você tiver uma outra opinião, escreve aí para nós aí em qualquer uma das plataformas, porque é uma coisa que é para deixar uma interrogação. Porque onde foi parar? Ele faz uma cara de apavorado, não é? Como foi os demais, né? Que ficaram todos apavorados. E aí aparece aquela cara que lembra até um episódio que já passou, e agora ficar nos bueiros, tal, né? Tá lembrado desse episódio que passou recentemente até? A cara dele parecia uma minhoca lá, né? No meio Ah, do. eu sei, mas não lembro o nome desse episódio. Eu também não lembro agora. Mas lembra aquele monstrinho, né? De cara. De repente, do jeito que ele faz, ele pega e morde e vai comer a vítima. E esse tatuado também. Ele mostra que ficou apavorado. E de repente ele comeu? É, Do o nada? episódio, esse episódio que você tá falando chama O Hospedeiro, né? Que ele Isso, morde lá o isso, corpo lá, que isso. era um verme lá, esqueci o nome do verme lá, que ele evoluiu e ficou no tamanho de um primata, né? Isso. Lembra mesmo. Quando eu tava assistindo, eu lembrei desse episódio. Aí eu procurei aqui no livro aqui, achei que é O Hospedeiro, o nome desse episódio. Isso. Que aliás eu comentei, vai ser um hospedeiro, né? Mas como hospedeiro por onde? Vai entrar como? Como é que ele entrou? Mas não entrou, porque tá com a barriga lá na boa, só tá fazendo, como se dissesse, tô satisfeito, né? Ele dá, mostra na barriga lá, como se dissesse, eu tô satisfeito que comeu, porque o cara falava que ele comia qualquer coisa, né? É, ele comeu qualquer coisa. Ele É, falava, falou um monte de coisa lá, né? Comia febre, animais vivos, isso, materiais. lanterna lá, bateria, o cara comia qualquer negócio. Quase um, como é que é um que, avestruz, né? É avestruz que fala que come qualquer coisa, né? Onde passa ali, ele come, engole qualquer coisa, o avestruz, né? É, tem aí umas interrogações que ficaram aqui, né? Que é muito estranho, muito estranho. Bom, a gente está indo rapidinho hoje, né? Porque rapidinho, até não foi tão rapidinho assim, não. 44 minutos. Caraca, 0,44, passou a hora voando. Mas acho que deu para a gente poder cumprir essa parte de hoje. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não. Ah, Não, né? a última coisa que fala do livro aqui, eu não sei, tem umas coisas que eles colocam aqui que às vezes não faz muito sentido. É, fala que, talvez pra mim não faz sentido, talvez se eu falar, aí talvez vai fazer sentido pra você. É que dois personagens desse episódio, na verdade, dois atores desse episódio apareceu na série Twin Peaks, que é Hum, o anão lá, o Michael Anderson, hum, e o David Duchovny. Os dois apareceram lá no seriado Twin Twin Peaks. Peaks. Mas, tipo assim, beleza, só isso que fala. Né? Mais uma associação com o Twin Peaks. Como O eu acabei, Michael Anderson e o David Duchovny apareceu na série. Mas não fala. como eu comentei agora desse ator que eu falei para você, que talvez na época não tivesse tanto tão em evidência, né? Mas depois do sucesso que foi o Ghost, talvez ele tá, se não me engano, no Ghost, ele está já um pouco mais velho. Então Mas esse que você talvez fala que é do Ghost aí.
Ah, hoje no Hum. episódio, qual que é? É o irmão lá do Siamês lá, do Leonardo? É Não, o não é esse não. Lenin, você falou Lenin, não é isso o nome É dele? Lenny, né? Lenny. Isso, é O ele, nome é do o de ator barba. é Vicente Schiavelli. Schiavelli, sei lá. É, Vicente Schiavelli. esse para mim é o que chamou mais atenção na ocasião do- Mas se colocar o nome dele, buscar ele no Google, ou associar o Ghost, provavelmente vai aparecer o nome dele, porque é muito parecido. Se não for, eu posso estar me enganando muito, porque e até ele estava no mesmo, nesse outro episódio, né, nesse É filme, ele ele mesmo. também. É ele? Ah, É. É que não vai dar pra mostrar aqui. não tem problema não. Hum, Ah, Vamos então ver é ele como é que é a mesmo. imagem. Se dá pra você ver aí, ó. Hum, Não dá pra ver, não, porque não dá pra ver, a imagem ficou pequenininha. Não tem problema. Você colocou o nome dele no É, Google, né? isso. Então eu estava certo. Eu É o bati o olho. Vicente Schiavelli, ator. Aí ele fala Uhum. que aparece no filme Ghost como fantasma, mas não diz o nome do fantasma. Não tem nome, se não me engano. Ele fala no episódio, no filme, que ele é o não sei o que, fantasma do trem, ou alguma coisa parecida. É Fantasma do Metrô e No como metrô. Isso. Frederickson no filme Um Estranho no Ninho. Estranho no Ninho. Não, isso aí eu não me lembro. Mas o filme. Ah, tá vendo? Parece mesmo. Porque ele ficava no metrô e aí quando viu esse Pat Swayze, como é o nome dele agora, como é que é o nome? Ela eu sei que era. No, episódio, no filme era Molly, que é a atriz, nossa, é tão famosa que eu não recordar essa altura do campeonato, quase meia-noite ou mais que isso, já não lembro mais nada. Você está É no. Molly Jason. Que O nome da foi personagem do Ghost é Molly Jason, que é a Demi Moore. Demi Moore, isso. E ele, o Pat Swayze, É Sam Witch, personagem Sam Witch. Sam, exatamente. Nesse também trabalha a Whoopi Goldberg. A Whoopi Goldberg, ela faz a vidente lá, né, que é farsante, mas na verdade ela acaba com o Sam, ela acaba realmente virando, que ela encenava, né? Ela colocava lá um turbante lá e dizia que conhecia, falava com os mortos, não sei o quê, até que realmente começou a falar com o Sam, né? Chegou bem perto e ela começou a fazer com que ela fosse a intermediária para chegar até a Molly, porque ela corria risco de vida por causa de um amigo dele, um, que era sócio dele, uma coisa assim, descobriu que ele é que aprontou para ele, né? Então ele queria de qualquer forma, antes de ele poder ir para o outro plano, ele precisava deixar, ele não podia se desligar da Terra enquanto ele não resolvesse esse problema. E uma das coisas era poder proteger a Molly, né? E para poder se comunicar, para que ela soubesse que ele era realmente que estava lá, ele, ele precisava fazer uma movimentar uma moeda, acho que é moeda, acho que era uma moeda, que eles tinham em comum, né? Só que ele não sabia como fazer, porque cada vez que ele pegava um objeto, né, físico, ele não conseguia, ele atravessava, né? Foi aí que ele viu esse fantasma do metrô mexendo, ele passava pelas pessoas que estavam sentadas no, nos assentos, né, do metrô, mexia com os caras, virava, folhava, né, os jornais, isso aqui, e ele ficou espantado. Como é que você consegue fazer isso sem que eu, né, eu não estou tentando, não consigo, não sei o quê. Aí foi aí que ele passou, como é que era o esquema, né? Ele tinha que se concentrar totalmente. Disse que isso era uma coisa que
exigia muita energia, né, para poder fazer movimentação de objetos, né? E foi aí que mostrou, porque ele era o fantasma do metrô. Exatamente isso. Olha só, quanto Agora, tempo. Olha. agora tem um questionamento Hum, sobre fantasma, mas não tem nada a ver com o episódio, mas por que o fantasma consegue atravessar a parede? Mas como é que eles conseguem ficar no chão? No chão mesmo, rente ao chão, sem afundar? Eles aprendem a andar pelo chão, sem atravessar o chão para baixo, boa mas pergunta. não consegue mover um objeto. Ele consegue andar, mas não consegue mover um objeto. Como é que Boa ele pergunta. conseguiu? Boa pergunta. Boa pergunta. Nunca imaginei isso. Boa pergunta. Olha que eu mexo com essas curiosidades, eu sou curioso nessa área já há muito tempo, mas nunca me fizeram essa pergunta e eu nunca também fiz essa pergunta. Realmente. Ou será que flutua? Uma saída seria essa, Pode isso ser, flutua. flutua. Flutua rente Flutua. ao chão, né? É. Então não é que ele ande, ele Ele. desliza. Então não precisa andar, né? É só flutuar e sair flutuando aqui. Desliza, é que nem aqui, se a gente É, olhar naquele desenho animado Gasparzinho, ele não anda, ele é, flutua. Aí faz sentido. Flutua. Mas é normalmente os uma. fantasmas eles andam, né? Eles pegam o pé e vão andando no chão. Porque ele ainda está entre um nível, né, terreno e outro que é um nível etéreo, né, que não tem necessidade de corpo, né? Então, uma pessoa que ainda não saiu desse nível, né, terreno para o outro, ele ainda tem aquelas mesmas necessidades, né, pensa ainda que não se desligou completamente. Isso é o que a gente estuda aqui e ali e tal, né? Então ele ainda sente as mesmas coisas que como se tivesse encarnado, vamos dizer assim, né? A palavra mais correta para isso seria isso, né? Ele ainda sente as mesmas atrações terrenas, né? Tanto é que está vestido, né? Está andando, como se estivesse realmente, né? Andando no chão. Tá vestido. Como é que a roupa fica nele? Na verdade, não é que fica nele, parece, segundo alguns aqui e ali, que leva a mesma imagem de quando estava Entendi. fisicamente, entendeu? Não é que vai usar uma roupa física num plano, num corpo que é etéreo, não pararia nele, né? Então é uma projeção, na verdade é uma Hum. projeção, pelo menos é a Ah, explicação que alguns. eu já tinha ouvido falar dessa projeção. Tem um nome lá, um termo lá, eu esqueci o nome desse termo. Mas tem um termo. Não é projeção que fala. Ah, não vou lembrar, não. Se eu lembrar, eu coloco em algum comentário. Bom, então foi bom, velho. Pensei que a gente ia acabar antes, não acabou, mas deu 0,54. Não está próximo do horário de fechar mesmo. Mas foi bom, foi bom. Apesar do episódio ser bizarro, eu pensei que nem ia dar coisa para a gente bater papo. No fim, surgiram algumas coisas interessantes aqui. Valeu, vamos ver agora na próxima semana o que é que eles vão fazer, se vai manter esse horário. Eu acho que vai, né? Porque se eles introduziram Perdido no Espaço às 10 horas da noite, quer dizer, Não tinha esse seriado antes? Ele que não passava? sim, não, Perdido no Espaço já passou em vários horários, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, Ah, 11 horas da noite, já passou, né? mas nessa Mas horário da noite da sexta-feira eu não tava passando ele. não. Entendi. Mantiveram o Túnel do Tempo, porém com o horário que era de Arquivo X, e introduziram um desenho. Eu não sei se desenho vai ficar, não. Esse desenho é Johnny Quest, né? E depois introduziram a Feiticeira, que também é outra que muda o horário pra caramba. Não é fixo, toda hora muda. Vamos ver.
Vamos ficar de olho para ver É. as pesquisas que você fez aí também, né? Para a gente poder saber e vamos ver a repercussão, né? Porque eu mandei mensagem para caramba, em tudo que eu principalmente para o Hervé Sobral, né? Que é o diretor da programação, para ver se toca, né? Primeiro, né? Toma rédea desse programação, porque tá uma bagunça, né? Enfim, valeu aí, É, até semana que vem. eu comentei lá Ah, nos também? store lá, falei, comentei nos store lá, peguei e falei, esse horário tá errado, não tá passando esse episódio nesse horário, não. Foi de um episódio aleatório lá que eu vi lá, uma série aleatória, só pra falar, só pra gerar engajamento, né? Pra falar que os É horários não tá bom, batendo. é bom, é bom, é bom, é bom. Senão eles fazem o que quer e não se preocupam com o telespectador, né? É importante. Valeu, então. Até semana que vem. Obrigado por ter vindo. Obrigado Até você semana que que vem. está aí nos assistindo, né, nessa replay. Na próxima, se quiser, você pode também assistir ao vivo. Não sei que hora, mas vai ter essa hora. Você pode participar, inclusive fazer como o Melo, aparecer, né? Falar com perfume e tal, né? Isso aí começa a aparecer. Ou então você pode só escutar, ou então só ficar no áudio também. Você pode fazer isso e participar. É muito importante. Abraço e até a próxima semana. Bye bye. Ah, sim, como sempre termino, apesar de, para quem não viu ainda, sou um tracker. Um tracker, que é de jornada de estrela, e um Excel, por causa de jornada de arquivo X. E junto, normalmente, os dois slogans, né? O homem audaciosamente indo onde homem nenhum jamais esteve, porque a verdade está lá fora. Até. Obrigado. Isso aí.